A química no pão. No projeto com o tema Descobrir a química que existe na cozinha, realizámos uma experiência química com o intuito de explorar o processo de fazer pão, destacando, em especial, o papel que o fermento, ou seja, as levaduras, desempenham neste. Neste projeto fizemos duas massas, nas quais a sua receita apenas difere na presença de fermento. A massa sem fermento serve de grupo de controle, de modo a comprovar a importância das levaduras nas reações químicas que ocorrem. Os reagentes usados são 25 gramas de óleo, 24 gramas de açúcar, 5 gramas de fermento biológico, 7 gramas de sal, 420 gramas de farinha, 220 ml de água morna. Para além disso, usamos copos de medição, uma balança digital para realizar medições mais precisas e uma máquina de fazer pão. Em primeiro lugar, medimos 220 ml de água morna. A água hidrata a massa, permitindo a formação da rede de glúten, e necessita estar morna, pois se estivesse gelada, tornaria o processo mais lento. De seguida, medimos 25 gramas de óleo, o que melhora a consistência do pão, tornando-o mais macio. Os líquidos são os primeiros a serem introduzidos na máquina, pois assim é possível fornecer um ambiente inicial propício para a ativação das levaduras. De seguida, medimos 420 gramas de farinha. Esta contém amido, que fornece glicose às levaduras. As proteínas da farinha não são solúveis em água, mas quando hidratadas estabelecem ligações moleculares entre si, formando a rede de glúten. Juntamos a farinha de modo a cobrir completamente os líquidos, o que facilita a sua absorção. Seguidamente, medimos 7 gramas de sal, o que confere um melhor sabor ao alimento e ajuda a formar o glúten. Depois, medimos 24 gramas de açúcar, que servem de alimento para as levaduras, pois têm glicose, e para dar coloração ao pão. Adicionamos os dois reagentes em cantos diferentes para evitar a interação direta destes com o fermento, tendo assim mais controle sobre o equilíbrio de sabores e o processo de fermentação. Depois, medimos 5 gramas de fermento biológico e fizemos um buraco na farinha, sem atingir os líquidos, para o colocarmos. Este fermento tem como função principal provocar a fermentação dos açúcares, produzindo dióxido de carbono, o gás responsável pelas bolhas na massa do pão e pelo crescimento da mesma. Este é, portanto, o fermento mais indicado para a preparação do alimento, pois as levaduras presentes no mesmo tornam a massa mais consistente, leve e provocam o típico aroma e sabor do pão. Na máquina, selecionamos o programa de pão básico e optamos pela coloração média. Neste ciclo, ocorre a mistura dos reagentes, o descanso da massa e o assamento da mesma. Durante a mistura dos reagentes, forma-se o glúten, uma proteína presente na farinha que é responsável por dar elasticidade e estrutura à massa do pão. Nos primeiros minutos, decidimos abrir a tampa da máquina para observar a textura da mistura e concluímos que a massa estava numa boa consistência, ou seja, nem muito úmida e nem muito seca, permitindo-nos continuar o procedimento. Caso isto não se verificasse, teríamos de adicionar água ou farinha, consoante a umidade da massa. Na fase de descanso, as levaduras alimentam-se da glicose, produzindo álcool etílico e dióxido de carbono. O dióxido de carbono desempenha um papel crucial no aumento do volume do pão, como já foi referido anteriormente, pois, em condições de temperatura elevada, este expande-se, permitindo o aumento do tamanho da massa. Na fase de assar, ocorrem muitas transformações químicas, nomeadamente a evaporação da água da massa e, devido às altas temperaturas, a morte das levaduras. Após a finalização do ciclo, esperámos cerca de 10 minutos para o pão arrefecer, para de seguida retirá-lo da forma da máquina, respeitando todas as normas de segurança. Constatámos que o pão apresentava um bom tamanho, um bom sabor e uma boa cor, que é obtida graças à caramelização do açúcar presente na massa. Em sequência, realizámos a mesma experiência, no entanto, sem a presença de fermento. Na finalização, é possível observar uma grande diferença, tanto no tamanho do pão como na sua textura, que não é tão macia e fofa como a massa anterior. Assim, podemos concluir que todos os reagentes são de uma elevada importância para a obtenção de um bom pão. No entanto, o fermento apresenta um dos papéis mais importantes na mistura, pois não só permite o crescimento da massa, como também dá uma boa textura à mesma.